potente. E ele é bem direto, assim, no rosto da gente. Ainda mais que eu sou baixinha, então ele é bom. Pode abaixar? Melhor, né? Não fica muito direto. Bom, boa tarde a todos, um feliz sábado. O meu nome é Mariana, para quem não me conhece. Eu estive pregando aqui tem alguns meses atrás, né? Foi no dia das mães, se não me engano, né? E passa tão rápido, né? Quando a gente já percebe, já estamos em meados de agosto. Imaginem só, o ano já está acabando. Eu falo que quando chega junho e julho, já não tem muito, né? Mas passa tão rápido que Deus, né? A gente precisa estar mais atento às coisas do mundo. Bom, eu fico muito feliz porque o pastor fez esse convite. E eu sei que ele está lá de quarentena, né? Não pode estar aqui. E tem muitas pessoas nesse período viajando. Eu também estaria viajando, na verdade. Mas meu marido quebrou o pé alguns dias atrás. Então ele não pode, né, ficar se movimentando muito. Então a gente teve que cancelar a viagem. Então, né, tudo tem um motivo para ser. Não foi passear, mas ao mesmo tempo vim para cá estar aqui com vocês nessa tarde. Então, antes da gente realmente começar a nossa reflexão, eu gostaria de fazer uma oração, né? Vamos abaixar nossas cabeças e orar para falar com Deus. Querido Deus e Pai, muito gratos estamos, Senhor, por estar aqui no Teu santo sábado, ó Pai, reunidos como irmãos e família, para louvar a Ti, Senhor. Obrigado pela oportunidade, porque muitas das vezes, ó Pai, levamos tudo isso de maneira pequena, não vemos realmente o valor de estar aqui juntos na Tua Santa Casa de Oração. Às vezes achamos que apenas em nossas casas fazer nossas orações é o suficiente, mas estarmos aqui juntos na Tua igreja é algo maravilhoso. E obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa ungir as nossas cabeças com Teu Santo Espírito nesse momento e que possamos abrir os nossos ouvidos para a Tua Palavra, para que possamos refletir e entender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor quer em nossas vidas no dia de hoje. Abençoa cada um de nós aqui, abençoa aqueles que não puderam vir hoje, ó Pai, por algum motivo, estejam com os enfermos da Tua igreja, fica conosco, é o que eu lhe peço no doce nome de Jesus. Bom, toda vez que eu, às vezes, recebo um convite para pregar, eu sinto que Deus realmente tem afirmado em mim, né, a presença dele em minha vida. E muitas das vezes a gente, né, vive nesse caos do dia a dia e a gente é muito bombardeado com notícias ruins, né, notícias que às vezes você se choca. E ao longo dos meus anos, né, de vivência aqui na Alemanha, muita coisa mudou o meu pensamento, muita coisa mudou a minha vida. E eu, né, a cada fase é um misto de sentimentos e emoções. Muita gente passou aí por um período de pandemia muito difícil, né? Eu não sei quantos de vocês têm visto a família de vocês fora do computador, né? Eu só tenho 2 anos que não vejo a minha família. E isso tem, né, trazido às vezes muita ansiedade, né, uma sensação de saudade muito grande. Então, assim, quando às vezes o pastor me ligou, ele me ligou num momento que eu estava bem frustrada, estava bem ansiosa e comecei ali a falar com ele me perguntando, eu comecei a explicar para ele alguns dos problemas e estou tendo muitos problemas com questão de visto aqui. Coisas simples que poderiam ser resolvidas, mas que infelizmente têm, perpetuado por muito tempo. E foram outras questões que foram surgindo também. E naquele momento realmente eu estava com um semblante bem pesado, estava com emoção bem carregada, me senti bem fraca. E quando o pastor conversando comigo, e eu pensei assim, ó Senhor, eu sei que nós como seres humanos vamos ter esses momentos, mas o Senhor sempre esteve ao meu lado. Então, o pastor, você já tem um sermão preparado que você possa vir? Eu falei, pastor, eu sempre tenho. E vou levar.
Mas aí quando foi ontem, eu estava fazendo meu pôr do sol e orando, Deus me falou que eu não deveria fazer aquela pregação que estava preparada. E me inspirou para fazer outra pregação. Então me desculpem se não está da forma já amarradinha, mas é porque às vezes Deus fala com a gente nos momentos que a gente não espera. E a reflexão que Ele me deu foi justamente em relação ao Salmo. Muitas das vezes a gente, o primeiro Salmo que aparece nas nossas mentes quando a gente começa a ler Salmos é o Salmo 23, né? É um Salmo muito forte, um Salmo muito especial e que geralmente quando a gente lê esse Salmo, ele já traz uma paz instantânea em nossos corações. Mas o Salmo que eu gostaria de refletir, na verdade, é o Salmo 56. Se vocês já puderem pegar as suas Bíblias. Quem sempre me falou desse Salmo foi a minha mãe. Em muitos momentos, aqui de luta, ela falava assim: minha filha, pegue o Salmo 56, lê aquele Salmo e ore, medite sobre esse Salmo. E pela primeira vez eu meditei naquele Salmo e eu realmente entendi da confiança de Deus, da confiança em ter em Deus e da justiça que Deus faz. Então, eu queria aqui ler rapidinho o Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Não sei quantas Bíblias de vocês, mas a minha diz: conforto na perseguição. Tem perseguição em mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem pode me fazer, que mal pode me fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, e os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de darem cabo à vida. Dá-lhes retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas palavras no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo. No Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei. Ó Deus, rende-ei ações de graças. Pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda aos meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. Bom, aqui esse salmo, conforto na perseguição, para a gente entender um pouco do contexto que esse salmo foi escrito, Davi, naquela época, como muitos sabem, ele havia sido ungido pelo profeta Samuel, de que um dia ele haveria de ser rei, e ele também havia matado quem? Golias, Golias havia sido morto por Davi, e ali, nesse misto de situações, isso causou um furor muito grande. As pessoas começaram a admirar Davi. Inclusive, o próprio filho do rei Saul, Jonatas, tinha uma admiração muito grande por Davi. E naquele misto de todas as emoções e situações, as pessoas falando quão grandioso era Davi, o rei Saul se enfureceu e ficou com ciúmes. O rei Saul, mesmo sendo rei, mesmo diante de tudo que ele já tinha, ele ficou com ciúmes. E nesse momento ele começa o quê? A planejar para dar cabo à vida de Davi. Então a todo momento começa-se o quê? Uma estratégia, um plano, para que realmente Davi fosse morto. E nesse momento, Davi ele é alertado e ele consegue sair e fugir. Só que, infelizmente, mesmo diante de toda a ajuda, Davi acaba sendo capturado por ninguém menos que os filisteus. Aqueles pelos quais ele havia matado seu grande herói. Então, ele é pego pelos filisteus. Imaginem só.
você já estava com medo porque você estava sendo perseguido pelo rei Saul. Você já estava ali com a morte, à beira da morte pelo rei. E ainda assim você cai nas mãos daqueles que são seus inimigos. Então imaginem um momento de desespero de Davi, né? E ele, infelizmente, aqui a Bíblia fala também que além de cair nas mãos daquele povo, ele ainda carregava a espada de Golias. Então era ainda pior a situação dele. E quando ele é pego, né, ele ainda tenta se fazer de louco para que os filisteus não o matem. E era impossível os filisteus não reconhecerem e não saberem quem ele era. Afinal de contas, todo mundo os conhecia, sabia quem era aquela pessoa que matou o gigante Golias, né? Então era muito difícil que eles não soubessem quem de fato era Davi. Mas então imagine, Davi ele está numa situação ali terrível, né? A primeira reação que ele tem é uma reação de medo, é uma reação de pânico, né? Tanto que ele se faz de louco, ele se faz de maluco e ali, mesmo ainda diante disso tudo que a gente vai, né, ver aqui, em nenhum momento ele escreve o nome dos filisteus ou o nome do rei, ou a situação que ele estava ali em Gade, na cidade que ele foi preso em Gade. Então, durante todo aqui nesse salmo, que na verdade não é uma canção, aqui é um poema, ele escreve, mas ele não nomeia os seus inimigos. Ele não nomeia exatamente quem são. E quando você não faz isso, de certa forma, é uma certa compaixão até, né? Porque quando você dá nome aos seus inimigos, você está expondo aquelas pessoas. E ele não fez isso. Ele poderia ter feito isso, ele não faz, né? O contexto em si nos diz. E quando a gente começa a ver aqui, Davi ele afirma uma confiança inabalável ao Senhor. E aí a gente pensa, como realmente é ter esse tipo de confiança, né? Quando a gente se coloca na situação de Davi, a gente pode se imaginar que ele estava numa cela trancada à chave, ou seja, ele era um prisioneiro em uma terra estrangeira. Nós estamos, a grande maioria, numa terra estrangeira, certo? Qual que é uma das primeiras coisas que enfrentamos quando estamos em terras estrangeiras? Talvez a dificuldade da língua, às vezes a dificuldade de cultura, a dificuldade de comida, são várias dificuldades. Moradia, né? Quantas dificuldades enfrentamos por estar numa terra estrangeira, que não é aquela que, né, muitas das vezes nascemos. Então ele estava ali naquela terra estrangeira e, além de tudo, ele estava na casa dos seus inimigos, o que era ainda pior. Então, fora das celas havia o quê? Um burburinho do lado de fora, né? Mesmo ele estando ali, ele sabia, ele ouvia muita coisa. E havia um burburinho, ou seja, os soldados, eles estavam se deleitando, felizes com a captura de Davi. Eles estavam comemorando, né? Porque eles sabiam que ele ali, naquela luta que ele teve contra Golias, naquela batalha, muitos dos seus próprios familiares morreram naquela batalha. Então eles estavam felizes, comemorando. E não só isso, né? Em meio a isso tudo, Davi envia 3 pedidos ao Senhor. Quando a gente lê, né, todo o salmo, ele faz um pedido para livrá-lo da morte, né? Livra-me da morte. Depois, livra-me do tropeço, né? E ao final ele pede ao Senhor que o Senhor me entregue, que o Senhor consiga me soltar para que eu possa louvá-lo. Então ele faz esses 3 pedidos ao Senhor e ao longo desses pedidos ele pede: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem quer me ferir, o homem quer me devorar. Ele lutando diariamente, ele me oprime. Então esse é o primeiro verso aí. O primeiro apelo inicial de Davi é para que Deus seja misericordioso com ele. Ou seja, os inimigos de Davi o descobriram. Então, ele clama: Senhor, tem misericórdia de mim. Primeira coisa, ele clama pela sua vida, né? E ali,
ele ora não só pedindo a misericórdia de Deus, mas ele sabe porque aquelas pessoas que estão ali, elas não terão misericórdia dele. Ali, aqueles homens querem matar. Então não há misericórdia por parte daqueles homens. Somente veria a misericórdia divina. Né? E quantas vezes em situações a gente vê pessoas ao nosso redor que essas pessoas não vão te ajudar. Elas não têm nada, elas só veem o próprio ganho, o próprio interesse, e elas não vão te ajudar. A vida é assim, infelizmente. Existem grande maioria das pessoas. Né? O socorro vai vir de quem? Apenas de Deus. Então, aqui nesse momento, ele pede misericórdia. E a misericórdia realmente, ele pede para que de alguma forma Deus possa ajudá-lo. E ele fala: os meus inimigos a cada dia me devoram, porque são muitos e lutam contra mim. Davi percebe a animosidade em relação a ele percebe, né, que mesmo diante, por exemplo, da situação da luta em que ele mata Golias, aquela luta foi as regras que o próprio Golias colocou. Ele não infringiu nenhuma regra. Afinal de contas, Golias disse que quem o enfrentasse e quem o matasse, ganharia aquela batalha. Então Davi não fez nada de errado. Se pararmos para pensar, ao tempo todo ele estava sob o comando do próprio rei, ele estava sob comando e estava fazendo as coisas que eram devidas, né? Então ele pensa: por que isso está caindo sobre mim nesse momento? Eu não fiz nada de errado, né? E ali, ao mesmo tempo, os filisteus não queriam saber. Os filisteus não estavam preocupados. Eles queriam realmente que fosse feita uma humilhação pública de Davi, né? Então, aqui ele diz, no verso 3, né? E me vindo o temor, hei de confiar em ti. E me vindo o temor, hei de me confiar a ti. Bom, quando eu tiver medo, eu vou confiar em ti. O medo é algo que nos paralisa. Muitas das vezes, eu não sei quem tem medo aqui de algum animal, alguma coisa, mas a primeira reação quando você vê um objeto de algo que você tem medo, você se retrai, você para, né? Eu, por exemplo, odeio certos insetos. Então a primeira coisa que eu venho é dar um passo para trás e me retrair, né? E diante de circunstâncias que nos trazem medo, a gente faz isso. Então muitas das vezes em nossa vida, nós temos medo, nós nos retraímos. E com Davi, ele não fez isso. Ele não se retraiu diante do medo da morte. Ele disse: em meio ao temor, hei de confiar a ti. Em meio a essa circunstância, a essa reação, eu hei de confiar em ti. Ou seja, ele não se retraiu, ele simplesmente colocou ainda mais a sua confiança em Deus. O medo, ele encontra o seu antídoto na fé. Pois quando nós colocamos e abrimos e colocamos Deus, e colocamos nossa fé em Deus, o medo ele se desvai. Então, quando ele começa a falar com Deus, ele começa a colocar tudo isso nas mãos de Deus, aquele medo que ele estava, da circunstância que ele se encontra, começa a ir embora. Começa a ir embora. Quantas circunstâncias em nossa vida você já percebeu que naquele momento de aflição ou de angústia e você clamou a Deus, do nada você... é como se fosse embora. Não sei se você já passaram por isso, mas já passei por isso várias vezes. Parece que toda aquela situação de angústia, de desespero, muitas das vezes vai embora. Porque a mão de Deus você consegue sentir em você e aquilo desaparece. Então, no versículo fala: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus confiei e não temerei a carne que pode fazer mal a mim. Ou seja, em Deus cuja palavra eu exalto, em Deus cuja palavra eu louvarei. Aqui ele poderia estar falando que ele vai louvar a Deus, vai louvar a sua sabedoria, os seus feitos, mas não. Ele fala: em Deus louvarei a sua palavra. A sua palavra. A palavra pela qual eu me exalto.
Ou seja, aqui ele está falando das palavras que ele aprendeu com o profeta Samuel. Aqui nesse momento, ele se torna para a Bíblia, pelos aqueles aprendizados que ele teve, como um jovem adolescente. E aqui eu fiquei me perguntando realmente, porque muitas das vezes nós vemos a Bíblia como um livro de histórias, né? E como um livro de história. É um livro que realmente tem histórias para a nossa vida, mas nós não vemos às vezes como um instrumento em nossa vida. Então, quando eu começo a refletir nesse Salmo 56, ele vem para mim justamente nos momentos de dificuldade, nos momentos que eu me sinto acuada, perseguida. E eu reflito naquele salmo, e eu leio aquele salmo, e eu oro naquele salmo, e eu peço a Deus para fazer aquelas palavras na minha vida. Porque através desse salmo, eu sinto que ele é um instrumento de Deus em minha vida, naquele momento. E muitas das vezes nós não fazemos isso. A palavra de Deus está cheia de instrução, de instrumento. Quando você vê uma pessoa passando por uma dificuldade, seja ela qual for, fale com ela, ore tal versículo. Fale com ela determinado versículo que talvez ela esteja precisando naquele momento. Porque aquele versículo, aquela palavra, tem um poder muito grande. E aqui, né, ele fala, eu irei louvar a tua palavra. A palavra é algo muito maior do que imaginamos. Em muitos momentos, eu orava a Deus, lia a palavra, mas não pensava dessa forma. Até que eu comecei a realmente refletir, em realmente falar assim, não, em momentos de situações difíceis, essa é a palavra que eu quero ler, é esse versículo que eu quero procurar. Tenha em mente, divida a sua Bíblia, leia versículos em determinados momentos da sua vida que você estiver passando, seja alegria, felicidade, tristeza, morte. A palavra tem específicos versículos para cada momento. E guarde eles em seu coração. Porque um dia talvez nós não teremos a Bíblia física mais. A gente não sabe se até um dia da perseguição estaremos vivos até lá, mas se caso estivermos, talvez nós não tenhamos mais em nossas mãos. Eu lembro disso porque uma vez um pastor falava isso, e ele falava assim, guarde sempre a palavra em seu coração, decore. E eu falava assim, mas pastor, fica decorando verso, né? Eu lembro que eu não nasci na igreja, né? Então, mas eu sempre vi as crianças dos bravadores fazendo os concursos dos versículos, e eu via as crianças recitando os versículos, e eu achava bonitinho, mas eu falava assim, eu não consigo fazer isso. Né? Eu achava que não tinha necessidade, mas hoje eu sinto que há. Quando você realmente guarda essas palavras no seu coração, a qualquer momento elas vêm no seu consciente. O Espírito Santo, ela lembra você. Em vários momentos isso aconteceu comigo. Não só palavras, versos, canções, mas Deus fala conosco. E a gente aprende a ouvir. Então, a palavra, ele fala, eu louvarei a sua palavra. Seguindo aqui, né, no verso 5, ele diz, que mal, né, que me pode fazer um mortal? Que mal me pode fazer um mortal? E aí nós pensamos, uma pessoa pode fazer muito mal, né? Nós vemos aí dias pessoas matando umas às outras de formas cruéis. Mas aqui nesse ponto, né, ele diz que todo o poder amado concentrado dos seus inimigos, né, e ainda assim ele não temerá nenhuma carne que pode fazer mal a mim. Porque apenas carne. Ou seja, por mais que essa carne faça algum medo, faça algo e me fira, há algo maior do que isso. Há algo maior. A promessa de Deus, ela é muito maior. E aqui ela nos diz, né? Devemos ter esse temor para que realmente não só temais que matem o corpo, mas que matem a alma. Porque o mortal não vai matar a sua alma. Em termos de que ele vai matar a sua salvação, vai matar a sua... Quando você estiver com Deus. Se você estiver salvo com Deus, nenhum mortal pode tirar isso de você. A partir do momento que você aceita o amor de Deus e aceita a salvação como um presente, nenhuma outra pessoa vai tirar isso de você.
Nenhuma outra pessoa vai fazer isso com você. É muito maior. Então aqui nesse momento, ele não teme o mal que um mortal pode lhe fazer. E não só isso, Davi também sabia que de alguma forma ele tinha uma promessa de que um dia ele ainda seria rei. Então ele sabia que ali não acabaria para ele. Porque ele tinha no coração a promessa que Deus havia feito. Então ele sabia que Deus de alguma forma iria poupá-lo. E aqui mostra uma confiança muito grande. Quando a gente segue aqui, né, ele fala que todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal, né? Todos os dias torcem as minhas palavras. Aqui ele fala do momento em que houve conspiração sobre ele. Momento em que espionaram, momento que mentiram, né? Aqui no momento em que estava sendo perseguido por Saul. E ele, por mais que ele tenha tentado se defender, tentado talvez convencer as pessoas ao redor dele, né? Talvez ele teve que convencer pessoas ali, soldados, pessoas que estavam com ele. Não é assim, não sou eu, não estou tentando fazer nada. Muitas das vezes, essas palavras foram torcidas. E é isso que ele fala. Ao tempo todo, torcem as minhas palavras. Quantas vezes em situações já tiveram que você e pessoas, né? Você falou uma coisa, a pessoa entendeu outra completamente diferente, e aí a pessoa começa a te atacar e não foi a sua intenção, né? Isso acontece. E naquele momento, Davi estava sendo perseguido e estavam torcendo suas palavras, né? E não só isso, naquele momento também, Davi também estava sendo, de certa forma, torturado. Porque a todo momento, soldados vinham até ele e falavam coisas para ele o tempo todo. Talvez falavam o que eles iriam fazer com ele, né? Talvez falavam quais os maus tratos que eles iriam fazer. Meio que fazendo uma espécie de realmente lavagem cerebral, uma espécie de tortura psicológica, né? E quantas vezes realmente as pessoas, às vezes, quando elas querem nos ferir, a primeira coisa que elas nos fazem é lidar com o psicológico, é abalar o psicológico da pessoa. É uma das primeiras formas, né, de realmente atacar o outro, é ferindo o psicológico de alguém. E essa foi uma das coisas que fizeram ali com Davi. Então, Davi diz ao Senhor: todo dia torcem as minhas palavras. E ele fala que ao todo tempo transformaram calúnia cruel para colocar Saul ainda mais contra ele, né? E aqui ele fala: eles se reúnem, se escondem e marcam os meus passos, enquanto esperam pela minha alma. Eles se reúnem, ou seja, eles fizeram um complô contra ele. Eles se reuniram às escondidas para ali de alguma forma planejarem, né? Então, assim, havia todo um planejamento, todo um motim para realmente que levassem Davi. E os meus inimigos, ele diz, eles se escondem, eles escondem suas intenções para que possam efetivamente perseguir. Eles escondem como um leão em sua cova. Ou seja, eles são descritos como os feras à espreita para orar. Feras à espreita para orar. Ou seja, muitas das vezes, quando nós percebemos assim, que existem talvez um mal sobre nós, às vezes a gente tende a achar que é de um desconhecido, algo, né? Não sabemos, mas talvez isso venha até de pessoas próximas. Infelizmente. Sentimentos de pessoas que, por algum motivo, né? Sejam por ciúmes, sejam por decepções pessoais, sejam por momentos sequer, essas pessoas acabam de alguma forma trazendo, né, sentimentos negativos sobre nós, né? E essas intenções, elas são escondidas. Muitas das vezes a pessoa se esconde por trás disso tudo, para nos fazer mal. E eu sei que muitas das vezes a gente quer sempre acreditar no bem do outro, né? Acreditar que aquela pessoa que está ao seu redor está sempre, né, no seu lado. Mas infelizmente nós somos humanos e pessoas são falhas. A todo tempo, alguma pessoa pode cair num desses sentimentos e te fazer mal, né? E por isso,
existe esse sentimento de observação de Davi. Que existem pessoas o tempo todo lhe observando, ou existem pessoas o tempo todo fazendo um pensamento crítico ao seu respeito, né? Ao tempo todo ali esperando para algo acontecer. Eu já me senti assim com algumas pessoas, e é muito ruim, muito ruim. Especial quando às vezes estamos, né, numa outra lugar, estamos tentando fazer talvez amizades, ou, né, talvez estar mais próximos de outras pessoas. Mas o ideal é pensarmos que o inimigo ele quer nos desgastar. Nesse meio de todo, nós temos que entender que tudo isso, muitas das vezes, é motivado pelo inimigo. Satanás, ele quer de alguma forma nos trazer essa tortura psicológica. E talvez ele use daquela pessoa que está ao seu lado. Às vezes, né, existem pessoas que não estão ali com o coração contrito com Deus. Infelizmente, elas têm uma porta aberta e o inimigo usa isso. Não que aquela pessoa seja má, mas talvez para um momento de falha, o inimigo vê uma oportunidade. E o inimigo traz uma contenda. Então aqui, é por isso que nós devemos pensar qual realmente é a nossa esperança. E a esperança é em Deus, a nossa confiança é em Deus. E aqui nesse momento eu penso que Davi, ele já estava exausto. Ele estava psicologicamente, fisicamente exausto. Exausto porque ele sabia que além de tudo, dos inimigos, né, inimigos físicos, humanos, mas também o inimigo ali de Satanás, estava o tempo todo utilizando aquela situação para tentar derrubá-lo. E aqui o verso 7, ele diz: dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Esse versículo é um versículo que quando eu li, uma vez uma amiga minha, ela me disse assim: quando você estiver orando, né, e você sentir que talvez exista alguma pessoa, alguém fazendo algo de ruim contra você, peça a Deus que faça a sua justiça e que retribua da forma pela qual aquela pessoa está fazendo a você. Aí eu pensei comigo: nossa, mas isso é muito forte, né? Mas ela falou: não. Deus é justo. Deus é justo. Deus sabe da forma pela qual aquela pessoa, seja que for, seu inimigo, que estiver fazendo contra mal a você, Deus sabe o que vai ser, né, para aquela pessoa. E aí, depois de um tempo, eu fiquei pensando sobre isso, refletindo, né? E eu falo assim: Senhor, que o Senhor faça o que for melhor e que o Senhor faça a justiça. E que o Senhor retribua a eles de acordo com o que seja o coração deles, né? E foi isso que Davi fala. Ele fala exatamente isso: dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. E eu fiquei muito pensativa nisso. E isso, de certa forma, me trouxe um certo alento. Eu falei assim: Deus, Ele é justo. E eu hei de confiar na justiça dEle. Aquele mal que talvez o outro tenha me feito, Deus sabe. E Ele vai se virar com aquilo. Nesse momento, eu passei por uma situação muito desagradável. Há uns 2 anos atrás, eu troquei meu filho de escola. Ele estava no kindergarten aqui. E diante de várias situações, eu resolvi mudar. E mudei ele para uma escola internacional, não, uma escola alemã. E durante esse período tive uns problemas. Meu filho começou a ser, né, teve bullying, algumas crianças, né, pegando no pé dele. E aí começou um problema, porque meu filho, retribuindo, começou a bater nessas crianças. E aí uma das mães, por coincidência, tinha um nome muito próximo ao nome do meu filho. E essa mãe começou a me difamar. Eu falava assim: meu Deus, eu achava que eu não ia passar por isso na Alemanha. Mas ela começou a realmente escrever coisas no grupo dos pais. E que coisas terríveis, coisas que realmente não tinha nem acontecido. E naquele momento me surgiu uma raiva, um ódio, porque quando mexe com o filho da gente, a gente, né, a raiva é maior. E aquele instinto, né, de realmente debater, brigar, correr atrás e, sabe, realmente veio à tona.
E aí eu pensei, respirei e orei a Deus. E meu marido também ficou com muita raiva, já querendo talvez até processar a mulher e tal, por aquilo que ela tinha falado. E aí eu li esse salmo e eu falei assim, não. Eu falei com meu marido, eu vou fazer aquilo que é correto e a justiça vai vir de Deus. Eu não vou fazer nada. E meu marido achou aquilo um absurdo. Não pode, não podemos deixar, que não sei o que. Eu falei, não. A justiça com relação a essa situação não vai vir minha, não vai vir de ninguém, vai vir de Deus. E assim, eu simplesmente falei com a pessoa, falei no grupo, falei, olha, qualquer problema e situação que você queira lidar comigo ou com o meu filho, você vai diretamente à escola e converse com as pessoas responsáveis da escola. Printei toda a conversa, mandei pro coordenador, expliquei a situação. Falei, essa situação, é isso que aconteceu, e pus a professora no jogo. Na mesma hora, eu recebi mensagem da coordenação, querendo conversar comigo, conversamos, e passado algum dia depois, outros pais começaram a me defender para essa mulher. Me defendendo e falando que aquilo que ela tinha feito foi errado, e mandando ela pedir desculpa, e ela falando que não ia pedir desculpa. E eu falei, não tem problema. Eu estou com o meu coração em paz. O que eu fiz, eu tinha que ter feito, eu coloquei nas mãos de Deus. Passado 2 semanas, a escola solta uma nota condenando o comportamento daquela mãe e colocando em evidência toda a situação de forma de que ela havia errado. E assim, eu fiquei em paz. Porque eu sabia que a justiça não seria feita com as minhas mãos, mas a justiça viria de Deus. Porque eu sei que Deus iria fazê-la. E não só isso, em todos os momentos, Deus faz e vai retribuir de acordo com a sua iniquidade. Está aqui, Ele está falando. E Ele me retribuiu. Aquela pessoa, o que ela fez, já havia essa pessoa depois, e já deu o meu perdão. Não tenho mais sentimento de raiva contra aquela pessoa. Né? Até meu marido falou assim, então agora você já pode ficar amiga. Eu falei, calma. Aí não. Não, aí já é exagero, né? O perdão eu já dei, eu já liberei. Agora vamos com calma. Falamos disso hoje na sala. Exatamente. Eu acho que como cristãos, né? Nós temos realmente que dar o perdão. Mas isso não significa que você vai dar aquele perdão e que você vai esquecer naquele momento. Existe um período, cada pessoa passa por um momento. Nós, como seres humanos, nós temos momentos para... Né, a palavra fala, há tempo de amar, há tempo de odiar, há tempo de... Né, há tempo para tudo. Então, assim, às vezes, realmente existe o tempo do perdão e você vai haver um tempo que você vai esquecer tudo aquilo. Né? E muitas coisas na minha vida, quando eu geralmente libero perdão, eu esqueço. Mas existem coisas que ainda não estão fechadas completamente, né? Então, assim, pra gente caminhar aqui, né, porque eu já nem sei mais o horário, quando a gente começa aqui a seguir, ele fala, né? No versículo 7, versículo 8, derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão essas inscritas no teu livro? Aqui, né, eu acho interessante porque ele fala assim, recolheste as minhas lágrimas quando contaste os meus passos. Aqui ele mostra a onipresença de Deus. Ele fala que a todo tempo Deus sabe exatamente o que está se passando. A todo tempo Deus sabia os passos de Davi, sabia o que ele estava passando. Então ele tinha ciência de que aquelas lágrimas que ele estava sentindo não eram em vão. Não era em vão. Deus sabe cada fio de cabelo em nossa cabeça. Outro dia eu estava tirando essa mão do meu cabelo, tanto fio que eu vi minha cabeça caindo, eu falei, meu Deus,
quanto será que tem aqui de cabelo? Só de pensar que Deus sabe cada um é irreal. E aqui ele fala, né, que ele contaste os meus passos quando sofri perseguições. E no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Pensei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus cuja palavra eu louvo. É o Deus que a palavra nos concedeu. É o Deus da palavra. Lembre-se sempre disso, né? Então, só finalizando, né? Realmente, Davi, ele coloca todos aqueles momentos, todos aquele desespero nas mãos de Deus. E a mais do que isso, ele lembra da promessa que Deus fez a ele, né? E ele sabia que porventura que Deus havia de estar ali. E em muitos momentos nós somos chamados para confiar em Deus, assim como Deus, né, Davi confiou em Deus. E aqui ele prometeu ser fiel, mesmo nos momentos de dificuldade. Nenhum de nós, a partir do momento que aceitamos a Deus, sabemos que tudo vai ser lindo e maravilhoso. Pelo contrário, eu sempre falo isso com as pessoas que às vezes começam a conversar comigo sobre Deus, e aí as pessoas ficam animadas, nossa, ai que legal e tal, e Deus, e vai ser tudo maravilhoso, tudo vai ser festa. Não. Aí eu sou um pouco, sabe, eu tento trazer a pessoa para o chão um pouquinho e falar assim, não. Deus não falou que nossa vida vai ser simplesmente um mar de rosas a partir desse momento. Deus prometeu que Ele vai ser fiel, que Ele vai estar conosco a qualquer momento, que em meio às perseguições, em meio às tormentas, Ele vai estar ali te ajudando a sair daquela tormenta. É isso que Deus nos prometeu. É isso que Ele prometeu a Davi. Ele prometeu que no meio daquela situação tão difícil da perseguição e do medo, que Ele estaria ali. Então, é essa confiança que Davi tinha e é essa confiança que eu quero que todos nós tenhamos. Amém. Que realmente possamos entender que Deus vai estar conosco em meio a qualquer situação. E lembre, quando você estiver, seja qual for a situação, peça a Deus para te mostrar a palavra. Aquela palavra que vai te dar esse alento. Irmã, está aqui, e você mandou você orar por mim e fazer a mensagem. O que tu está falando? Nada mais é do que a armadura de Deus, que nós temos que revestir para esses momentos difíceis pelos quais nós vamos passar agora. Essa metade, esse problema que ainda passou, é o que nós vamos passar. E diz aqui, as escrituras, né? Desculpa, vou te falar. Claro, pode falar. Deixa eu mandar aqui. Diz assim, as escrituras declaram neste conflito entre o bem e o mal, só seremos vencedores se usarmos a armadura divina e lutarmos corajosamente. E ele ainda nos diz aqui o que são essas armaduras, né? Não vou falar agora, não interferir na sua coisa, mas ele fala da verdade, ele fala da justiça, ele nos fala dos pés calçados, do tomando o escudo, e nos revela também que tomando o capacete e a espada do Espírito, que é a palavra. E eu, estudando, ele me decifrou, foi escrito de profecia, o que significa profecia. Amém. Tá? E tu não viesse à toa. Amém. Amém. Fico feliz. Você não falou? Amém. Essa é a armadura. Essa é a armadura. Porque a cada momento em nossas vidas, aqui tem tudo. É. Tudo. E isso, a cada momento em que eu vivo hoje, eu falo com meu marido que em meio a tanta dificuldade, né, em momentos que eu vivenciei, eu estava falando com o pastor, eu estava muito ansiosa. Parece que um sentimento estava preso dentro de mim por esses dias, por tanto problema, por tanta situação, né, tanto caos e problemas, enfim. E aí eu falei assim, Senhor, me mostre o que eu posso falar, né? Eu poderia simplesmente falar de outra coisa que já estava pronta, mas eu sentia em mim que Deus precisava que hoje falaríamos desse salmo. Porque esse salmo é um salmo que nos dá a condição de enfrentar qualquer perseguição. E elas vão vir. Seja elas de um exército um dia, ou seja ela de uma pessoa que está do seu lado. Né? E a gente não sabe de onde o mal vai vir primeiro. Porque o mal vem. O inimigo está tendo tempo nos espionando. A todo tempo marcando os passos.
para nos tirar cabo à vida, da mesma forma que foi com Davi, né? Então, realmente que possamos meditar, né? E usar realmente os salmos, os versículos, a Bíblia como instrumento em nossas vidas, né? Não levar realmente só, isso aqui é só um livrinho com personagens, não. Realmente a cada dia, no momento de aflição, orar e refletir sobre ele. Amém? E essas coisas verdades, a minha me disse através de Efésios 6, dos versículos de 10 a 12. Amém. E eu estudei cada versículo que ele quis dizer e o que significa essas armaduras de Deus. Amém. Tá aqui, você sabe até conferir. Claro. A senhora leia Efésios 6, de 6 a 10 capítulos, dos versículos de 10 a 12. Quero me revestir de todos eles. Porque realmente... Eu estudei pelo livro de profecias, pelo comentário bíblico. Nosso Senhor, meu Deus, me mostrou esse caminho. Amém. E a senhora veio confirmar isso. Amém. Que bênção. Fico muito feliz que Deus realmente possa abençoar a cada um de nós, né? E que tenhamos isso sobre, né, nossas vidas e que nos abençoe durante nosso sábado, nossa semana. Vamos orar? Vamos orar? Querido Deus e Pai que estás nos céus, ó Pai, grandioso é teu nome e grandiosas as tuas promessas em nossas vidas. O Senhor nos deixou, Pai, muitas palavras, muitos versículos, histórias, para que realmente possamos, ó Pai, aprender e guardá-las em nosso coração, que possamos usar da tua palavra como realmente armaduras para estarmos firmes e fortes quando sofremos perseguições. Que possamos, Senhor, colocar todo esse aprendizado em nosso coração e lembrar de cada uma deles, ó Pai, em momentos de dificuldade, em momentos de insegurança, ansiedade, angústia. Vivemos em um mundo muito difícil e os tempos em que vivemos é muito cruel. Tudo está caótico, não sabemos o que está por vir. E por isso, ó Pai, sabemos apenas que o Senhor está conosco, que o Senhor sempre estará ao nosso lado. E que o Senhor nos ajudará a passar por cada tormenta. Por isso, ó Pai, entregamos as nossas vidas e os nossos corações em Tuas mãos. Esteja conosco, com cada pessoa aqui. É o que eu lhe peço no doce nome de Jesus. Amém. 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 Que tenhamos então um feliz resto de sábado e uma semana bem abençoada. Amém. Amém.